Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre ancestrais humanos, evolução e obesidade. O Australopithecus foi um dos primeiros hominídeos a passar pelo planeta. Ele passou por mudanças climáticas, alterações ambientais, diminuição da oferta de alimentos, transformações físicas como a adoção de postura ereta, diminuição da quantidade de pelos e bipedalismo. Houveram também algumas mudanças fisiológicas, tá? Após ele, a gente tem relatos do Homo erectus. Também passou por clima adverso, escassez de comida e podia caminhar até 15 quilômetros para poder encontrar algum tipo de comida, tá? Todas essas adversidades elas culminaram em sucessivas adaptações morfológicas e funcionais, até chegar à nossa espécie, o Homo sapiens. Em princípio, nós éramos muito mais ativos do que os nossos ancestrais. Porém, os alimentos eles acabaram se tornando menos acessíveis. Para nossa espécie sobreviver, nós precisávamos nos tornar mais eficientes. E como um mecanismo de proteção, nós começamos a gastar menos energia em repouso para poder realizar as mesmas atividades, tá? Tipo, longas caminhadas em busca de alimento, assim como realizar atividades cotidianas, já que a gente ainda não tinha acesso à roda e nem a mecanismos para fazer alavancas e facilitar a movimentação. Então, eram esforços de alta intensidade. E esse trabalho era extremamente braçal e exaustivo. De acordo com observações de indivíduos encontrados ao longo da pré-história, a hipótese apresentada em relação ao metabolismo das espécies é que quando o Australopithecus afarensis gastava cerca de 63% da sua energia com o seu metabolismo de repouso, o humano moderno de hoje gasta apenas 46%, ou seja, gastamos menos em reforço para podermos gastar mais em atividade física. Só que aí a gente teve um probleminha há cerca de 10 mil anos atrás. O humano, ele tende, assim como o nosso corpo, a querer fazer as coisas com menos esforço possível, tá? Então, há cerca de 10 mil anos atrás, tudo mudou. Os nossos hábitos mudaram, a nossa genética não mudou, tá? Nós começamos a ficar menos ativos fisicamente, porque a gente começou a se aglomerar em grupos maiores. Nós dominamos a pecuária e a agricultura e antes a gente tinha que fugir dos predadores. Agora, com grupos maiores, a gente não precisa mais ficar tão preocupado com isso, porque a tendência é os predadores não chegarem perto desses acampamentos humanos. Então, a gente, de forma abrupta, começou a gastar menos energia ainda, tá? Então, um ser humano sedentário ele gasta cerca de 1/3 da energia comparado com os nossos ancestrais nômades. E para piorar, hoje o nosso metabolismo destinado às atividades físicas é ainda menor em relação aos primeiros hominídeos. Nos últimos 100 anos, nós passamos por revoluções tecnológicas incríveis, que ajudaram na comodidade, porém pioraram o nosso gasto calórico. Hoje a gente tem carros para poder se locomover de um lugar a outro, a gente não precisa nem sair para comer, a gente pode acessar o celular, ir no iFood, pedir alguma coisa e a comida chega na nossa casa. A gente não precisa nem mais levantar para poder trocar o canal da TV, a gente tem um controle remoto. Então, todas essas comodidades, por um lado, foi bom, mas por um outro lado, foi muito prejudicial, porque se o nosso corpo ele tende a gastar menos energia no repouso e tende a gastar mais em atividade, e a gente está fazendo menos atividade, a tendência é que essa balança ela não feche. A gente acaba estocando mais energia. E para piorar mais ainda, hoje nós nos alimentamos de maneira muito ruim. Então nós ingerimos muitos alimentos ultraprocessados, alimentos com um percentual calórico muito alto. Então, a balança fica mais desorganizada ainda. A gente gasta pouca energia e consome muito, tá? Então,
nesse caso, por esse motivo, a gente pode entender o problema que nós passamos hoje, a pandemia mundial de obesidade. Essas mudanças foram rápidas demais. Então, o nosso organismo, que durante um período da história se adaptou a gastar menos energia para poder poupar para os momentos de estresse da caça, para os momentos de estresse de lutar ou fugir de um predador, se tornou um peso para a gente, porque a gente hoje simplesmente não gasta como os australopitecos gastavam no passado. Só que essa velocidade de adaptação dos novos meios, tanto comunicação, quanto praticidade do lar, quanto essa alimentação muito rápida, fez com que o nosso corpo estocasse mais gordura e não houvesse tempo de haver uma adaptação genética para que a gente começasse a gastar mais em repouso. Essa aqui foi só uma pincelada por alto sobre a nossa evolução como espécie, né? Desde os primeiros hominídeos até chegar no Homo sapiens. Foi mais ou menos para tentar explicar o porquê é tão difícil perder gordura, porque a gordura é uma moeda cara para o nosso organismo, ela é importante para a nossa sobrevivência, ela foi importante no decorrer de eras para que a espécie humana chegasse até aqui. E hoje a gente ainda não conseguiu gerar adaptações genéticas para poder fazer esse gasto ser muito rápido. Mas a gente tem a atividade física como um grande meio de fazer com que a gente gaste mais energia e ponderadamente, de maneira organizada, a gente consiga diminuir esse problema. Porque o problema não é uma pessoa gorda, eu sempre falo isso. Uma pessoa gorda, ativa, ela pode ser muito mais saudável do que uma pessoa magra e inativa, uma pessoa sedentária. Então, assim, o problema da inatividade é os riscos que podem gerar ao seu sistema cardiovascular. Você tem uma propensão maior de desenvolver doenças como câncer, entre outras coisas, doenças como a diabetes, a doença como a hipertensão arterial e por aí vai, entendeu? Então, esse bate-papo aqui rápido foi só para tentar explicar muito brevemente por que é tão difícil perder aquele quilinho, por que é tão difícil. Lembrando que ficar mais leve na balança não significa que você emagreceu, significa que você ficou mais leve na balança. Você pode ficar mais leve na balança e ter engordado, mas isso é papo para um outro vídeo. E eu tenho alguns vídeos já falando sobre isso, que a balança mente. Ela está aqui no canal, para quem está me vendo no YouTube, tá no meu Instagram também. Beleza, galera? Agradeço quem ficou até aqui. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, beleza? E se puder curtir e compartilhar, eu agradeço. E se você estiver no YouTube, aproveita e se inscreve no canal. Beleza, galera? Obrigadão e até a próxima. Tchau!